preconceituoso. Não. É porque eles querem pôr um negócio antes de Sim. deixar. E esse irmão Mehdi, ele fala, ele dá uma dica para o governo e dá uma dica para a igreja. A igreja precisa pregar o evangelho, amar, servir. A função da igreja é essa. A função do governo enquanto nação não é abrir as portas, porque você não abre a porta da sua casa para todo mundo. Existem limites. Então teve a lei de imigração, né? Que aí alguns governos, principalmente progressistas, estavam defendendo. Peraí, a gente tem saneamento básico, saúde, previdência social para os brasileiros, emprego, tem? Tá sobrando? Não. Imagina se baixa 1 milhão de pessoas aqui. Olha o caos que vai virar. Não, mas é ser maldoso. Não, é você ter bom senso. Existe um país. O pastor Domingos, pastor da nossa igreja, ele é angolano. E ele tem nacionalidade portuguesa. Ele não pode votar. Será que ele falou que não pode votar? Ele não pode votar e ele não pode concorrer a cargo público. Nessa lei de imigração, a primeira proposta, eles poderiam concorrer a cargos públicos e isso foi vetado. E eles poderiam ter todo o envolvimento social e cultural que qualquer cidadão tem. Isso é justo? Isso é coeso? Não. A gente tem uma previdência quebrando, a gente tem uma estrutura política que não abarca a nossa realidade. Se a gente abraçar todo mundo, o que vai acontecer? Caos. O que está acontecendo na França? O lugar lindo, fofinho, todo mundo, nossa, terra do amor. Começa a pesquisar hoje as notícias. Você vai ver, tem gente morando em barraca. Barraca que você vai acampar, eles vivem lá. Índice de estupro, de mulheres sendo agredidas. Então a gente precisa ter um bom senso que existe desdobramentos que a fé islâmica traz para a política islâmica. Eu acho que o percentual de muçulmanos na França já é similar aos cristãos. Não, muito acima. Porque os cristãos, no sentido mais bíblico, sério, comprometido. E aí o que você vai fazer se alguém vai e estupra sua esposa? Você vai cantar Imagine e colocar camisa branca, abraçar todo mundo, ou você vai atrás para matar o cara? Simples. Aí a polícia não usa arma. E aí você vê que não vai acontecer justiça nenhuma. O que vai acontecer? Caos, que é o que está acontecendo. Aí as pessoas vêm, roubam o emprego deles, cometem violência contra eles. Então a gente está falando de decisões bíblicas, aquilo que nós temos como verdade. Eu me sacrifico. É diferente de eu desestruturar uma nação com o conceito de dar ajuda humanitária. Você viu o tamanho disso daqui? Eu acho que tudo isso daí comporta o tanto de muçulmano que está em todos os outros lugares. A gente precisa questionar. Por que muitos países comandados pelos muçulmanos não aceitam essa onda de muçulmanos? E eles vão intencionalmente para a Europa e outros lugares. E por que o perfil de muitas dessas pessoas são homens solteiros, saudáveis, fortes, entre 18 e 30 anos? E aí o próprio irmão Mehdi falou que o órgão, CONAR parece, fez uma entrevista com ele e tal, mas falou que quando baixou isso daí, essa lei de imigração, no primeiro molde que ela seria aceita, teve movimentação de vários políticos. Ela teve alguns cortes. Mas no primeiro momento, seria assim, qualquer um que vier vai ser aceito, abraçado, o governo tem que cuidar e boa. E ele falou, isso não é bom senso. Pode ser que 90% sejam pessoas legais, mas nada garante que não tenha um criminoso. Então tem que ter um nível de controle, sim. E a pergunta mais óbvia, se você acha que não, leve para sua casa. Vamos ver isso na prática. Encoraje os outros com o seu exemplo. Não é? A gente não deve ser exemplo? Então, se a gente quer mudar o mundo, mude o mundo começando do seu quarto. Alguém já deve ter ouvido isso da mãe. Ah, vou mudar o mundo. Começa
colocando a sua meia para lavar e lavando a louça. Aí depois você me convence a abrir a minha casa para todo mundo. Mas enfim, uma dose de realidade na sua quarta noite. A história humana tem significado porque demonstra a absoluta soberania de Alá. Mas ainda mais porque é a oportunidade de as pessoas demonstrarem sua submissão a Ele. Aqui a gente tem que fazer uma pausa e pensar. Para o muçulmano, não há esse conceito de graça, perdão dos pecados assim, nossa, essa coisa fofinha, até meio romantizada, que alguns transformam do cristianismo. O privilégio para o muçulmano é existir e implementar aquilo que Allah diz. Custe o que custar, da forma que for. Ele tem um senso de gratidão por fazer parte disso, que a gente precisa pensar se como cristãos nós estamos vivendo de uma forma, no mínimo, parecida. Porque é admirável ver a dedicação que eles têm. Porém, deve ser esmagador também. Você fazer tudo isso e não ter garantia nenhuma que você vai ter alguma garantia. Então, as pessoas devem se alegrar na submissão. Mas você percebe que em nenhum momento há relacionamento, nenhum momento Allah é pai. Muitos muçulmanos contam, e muitos missionários entre muçulmanos contam, do choque e do impacto quando as pessoas creem no cristianismo e falam: Deus é pai? Como assim? Tipo, ele é seu pai. E foi ele que disse. Não foi você que falou porque quer. Foi ele que se apresentou como pai. Então quer dizer que aquele Deus distante que ele cria é um Deus próximo agora. E isso causa uma alegria, uma gratidão e um senso de admiração que muitas vezes nós que estamos acostumados, Deus é pai, oração do Pai Nosso está no céu, trata como se fosse besteira, para nossa vergonha. Nós acreditamos que a história humana tem significado. Ela demonstra a absoluta soberania de Deus. Principalmente o seu ápice é o sacrifício de Cristo para a redenção dos pecados de todo aquele que crê. E ainda tem o benefício da vida eterna, que o próprio Cristo que morreu para perdão dos pecados dá a garantia. É diferente. Nós podemos ter garantia sólida. Nós podemos desfrutar disso. O muçulmano devoto é grato a Allah porque Allah fornece a oportunidade dele servir. Às vezes a gente fica vivendo a nossa vida assim e percebe poucas pessoas têm o mínimo interesse em servir, em gastar e deixar-se gastar. Quer ver um exemplo? Carona. Sempre tem alguém precisando de carona. Você está disposto a gastar 15, 20 minutos, 15, 20 reais para dar carona? Sempre tem alguém que pode sentar no melhor lugar. E você pode abrir mão. Sempre tem algo que você possa fazer buscando servir. Eles têm isso claro. E nós, como cristãos, temos todo o aval da Bíblia, todo o encorajamento para termos isso também. É um privilégio servir a Deus. Mas às vezes a gente, nossa, é dia de dar aula. Ai, meu Deus, cansado. Não, é dia de cantar na igreja, ou é dia de visitar alguém que precisa, ou é dia de estudar a Bíblia com alguém. Nossa, fala, beleza. Se Deus tirasse as coisas que você reclama, igreja é um fardo? Vamos tirar. Ah, tá, cuidar dos seus filhos é um fardo? Vamos matar eles, vamos resolver o problema. Às vezes a gente fica no meio do caminho xarope, sendo gente mimimi, mas tem gente comprometida com o que eles creem. Eles se alegram pela oportunidade de servir em qualquer área, seja na família, na sociedade, em qualquer área. E ele se esforçará
para seguir as instruções divinas até nas menores coisas. Isso é algo progressivo. Alguns estudiosos do próprio islamismo falam, quanto mais você serve, mais certo você vive, mais você percebe oportunidades e áreas para servir. Só que não para nunca. Eles não podem confiar numa obra consumada como nós podemos confiar no sacrifício de Cristo na cruz. Ele fez. Eu não sou salvo pelas obras. Eu sou salvo pela confiança na obra. E por causa disso, aí eu faço boas obras. Porque eu sei que ele já fez a maior obra por mim. O Islã no Brasil conta, segundo o IBGE em 2010, com 35.167 seguidores. 2010, faz só uns 10 anos. A gente acredita que isso pode ter, no mínimo, aumentado metade, se não dobrado. Algumas instituições islâmicas falam que tem 1,5 milhão. O número de brasileiros convertidos ao Islã cresceu 25% entre 2001 e 2011. Se você pensar que cresceu entre 2001 e 2011 e aplicar de 2011 a 2019, então tem uma continha aí. O fenômeno pode ser explicado pelo aumento no número de mesquitas. Havia 70 em 2001. Não é um negócio que você vê em todo lugar. Mas de 70 para 115 tem uma boa diferença. Eles têm uma predominância muito mais no sul. Principalmente Foz do Iguaçu. Lembrei. Eu ia falar cataratas, já lembrei do desenho do Pica-Pau, eu lembrei de Foz do Iguaçu. Mas Foz do Iguaçu é onde tem uma densidade grande. E eles têm uma mesquita muito louca lá. E eles trabalham para que mais pessoas sejam transformadas em muçulmanos. É a meta da vida deles. Ele não vai ficar bobeando. A não ser que seja um cara que não seja comprometido. Então, muitos sheiks começaram a investir no Brasil, a investir na América Latina. E isso é um movimento que vai crescer cada vez mais. Então, eu queria falar sobre a lei de imigração, né? A gente já falou um pouco. E essa lei, apesar de ter sido um estrago, não foi tão ruim quanto poderia ao ser aprovada. E a gente deve pensar muito mais sobre as leis que são votadas, porque elas têm um impacto muito grande sobre todo mundo. Foi 2017, teve burburinho e agitação e enfim. Os medos. Gera medo, porque tudo que a gente ouve do islamismo é relacionado a terrorismo. Agora, há muito terrorismo vinculado ao Islã. E aquele negócio, né? Poucos fazem muito barulho. Agora, que é fato que se tem alguém na minha família cometendo um crime, quem é o maior interessado que ela pare de cometer? Eu não finjo que não está acontecendo. Então, se houvesse um movimento de repressão muçulmana para acabar com o terrorismo, muito possivelmente ele acabaria muito mais fácil e mais rápido. Talvez não esteja acontecendo. Então, a gente precisa pensar. A igreja, o que a igreja tem a fazer diante disso? O que vocês acham? O que vocês acham que a igreja pode fazer? A igreja cristã diante da islamização do Ocidente, que é o termo que usam, né? Acho que aproveitar a oportunidade de eles estarem aqui no território e como eles são, você não tem esse medo, né? Igual lá fora, você fala do evangelho e ser morto. Então acho que a facilidade de pregar o evangelho aqui Sem dúvida. seja mais preparar. Eles são minoria aqui. Preparar missionários, estudo teológico. Não, e se interessar em conhecer pessoas assim. E você falou, às vezes lá, dependendo do país que eles viviam, eles nunca ouviram falar. Sim. Ao contrário da gente que está aqui, que assim, não sabia exatamente o que é islamismo, mas já ouviu falar.
Sim. sabendo de outras religiões e tal, agora eles não. É normal para nós termos pessoas de outras religiões próximas. Ah, fulano é da Umbanda. Não conhecia ninguém da Umbanda. Ah, fulano é espírita. Não conheci alguém espírita. Ah, católico. Não. Evangélico de alguma linha. Beleza. Fulano é ateu. Ah, beleza. Muçulmano. Quantos muçulmanos você conhece? Então, a gente precisa pensar e nos preparar, porque pode ser que alguém mude para o lado da sua casa. Pode ser que o cara chegue no seu trabalho. E nós, como cristãos, não temos a jihad, que é a guerra sagrada, como meta, mas nós temos o que diz em Mateus 28, 19 e 20. O que diz? O que diz? Pode abrir a Bíblia para ler também. Eu não disse que você tem que decorar, só disse o que diz. Você presumiu que tinha que decorar. Mateus 28, 19 e 20, alguém abre em Apocalipse 5, 9. Lê por nós aí, Thaís. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus, ressurreto, se nós cremos que ele ressuscitou, falou, vai e fala do que eu estou mandando. Mas o que eu tenho que falar? Falar Jesus te ama? Não. Ensinando a guardar tudo. Então eu faço isso de várias formas, em vários círculos, de várias maneiras. Ensinando a guardar tudo. E qual que é a garantia? Se nós somos cristãos? Medo de tomar um tiro? O nosso símbolo é o quê?